Motores modernos são desenvolvidos para melhorar o rendimento energético e trabalhar com temperaturas maiores e ter potência maior, reduzir o consumo de combustível, portanto, eu só posso usar o óleo melhor ou igual ao recomendado pelo fabricante. Eu vou usar um óleo com uma especificação melhor, eu posso pôr no meu equipamento? Posso. E eu posso pôr um óleo um pouco obsoleto, 1 ano, 2 anos obsoleto, se eu colocar, eu vou comprometer a vida útil desse equipamento. Então, o recomendado é usar um igual ou melhor que o recomendado pelo fabricante, que ele vai ter mais aditivos, mais componentes para melhorar o desempenho desse óleo no equipamento. A principal fonte de óleos básicos para lubrificantes automotivos são os óleos minerais extraídos do petróleo. Eles são disponíveis em grandes volumes e oferecem grande variedade de propriedades necessárias como a alcalinidade, baixa volatilidade e, após tratamento, tem a maior parte de sua cera removida. Todavia, a adequabilidade de um óleo básico é determinada por sua viscosidade às diversas faixas de temperatura. Em baixas temperaturas, por exemplo, alguns óleos apresentam viscosidade muito alta. Outros, quando estão quentes, apresentam viscosidade muito baixa. O que é necessário é uma seleção criteriosa de óleos básicos, a partir da qual o lubrificante resultante da mistura funcione adequadamente nas mais diversas temperaturas. Fino o suficiente para permitir fácil partida no tempo frio. E, ao mesmo tempo, espesso o suficiente para manter boa lubrificação quando estiver funcionando em alta temperatura. Dê uma olhada mais de perto em uma típica superfície em operação. Através do microscópio eletrônico, ela aparece com uma série de picos recortados. É função do óleo evitar que superfícies de metal como essas se toquem. Se a película de óleo entre elas se tornar muito fina, as pontas irão friccionar-se umas contra as outras, fundirem-se e romperem-se. Paradoxalmente, esse tipo de desgaste é mais comum de acontecer em velocidades mais baixas do que nas mais altas. Esse modelo mostra o porquê. Uma correia em funcionamento e uma chapa flutuando sobre a mesma são mantidas separadas por uma película de óleo. À medida que a velocidade aumenta, o óleo é introduzido no espaço entre elas, forçando o afastamento entre ambas. Os tubos registram a pressão exercida pelo óleo. Quanto maior a velocidade, maior a pressão e a película de óleo aumenta de espessura. Quando a velocidade diminui, a pressão cai e a película de óleo se torna mais fina. Mas se uma carga é aplicada, ela força o óleo para fora do espaço entre as superfícies em operação. O espaço entre elas se estreita até o ponto em que a película de óleo pode de fato se romper. Nenhum óleo básico por si só pode evitar esse tipo de desgaste. Isso é resolvido melhorando-se o índice de viscosidade do lubrificante. Ampliado em um microscópio, um óleo mineral pode ser representado por inúmeras moléculas individuais em movimento constante. Quanto mais quente o óleo, mais agitadas as moléculas se tornam e o óleo fica mais fino. A fim de controlar essa perda de viscosidade com a temperatura, um aditivo químico é adicionado. Ele consiste de uma molécula complexa que se expande com o calor e restringe o movimento das moléculas de óleo. Ao se resfriar, ela retorna ao seu tamanho original. Dessa forma, o óleo mantém uma viscosidade mais consistente sob uma grande variação de temperatura, uma propriedade característica de um óleo multiviscoso.
Em muitos motores de hoje, as cargas, as velocidades e as temperaturas podem ser extremamente altas, como por exemplo, naqueles onde a caixa de câmbio é acoplada. Imagine os dentes de uma engrenagem como um grupo de poderosos quebra-nozes. Eles podem literalmente quebrar as moléculas do óleo. A viscosidade é destruída e o óleo é expulso, expondo as superfícies de metal a um superaquecimento e danos catastróficos. A fim de permitir a ação da camada protetora do lubrificante, um tipo diferente de aditivo é utilizado. Ele consiste de moléculas que se aglutinam quimicamente ao metal sob intenso atrito ao calor. Elas formam uma camada protetora, permitindo que as superfícies deslizem umas sobre as outras sem danos. Enquanto alguns aditivos realçam as propriedades do óleo, outros são necessários para proteger o próprio óleo do ambiente hostil do motor. Espuma em excesso reduz a eficiência do lubrificante. Ela é controlada por um agente anti-espumante. Mas é a presença do oxigênio injetado no corpo do óleo que causa o verdadeiro mal. À medida que o óleo esquenta, ele oxida e engrossa. Quanto mais quente o óleo, mais facilmente ele se oxida. Se não verificado, o carbono se acumula nas válvulas e nas coroas dos pistões. Para interromper o processo de oxidação, um outro aditivo é adicionado. Ele torna as moléculas de oxigênio inativas. Isso mantém as válvulas e coroas dos pistões sem carbono, mas as altas temperaturas e pressões ao redor da saia do pistão produzem um outro problema, o verniz. Depósitos viscosos da queima parcial de combustível e óleo levam os anéis a colarem, ocasionando o desgaste do pistão e a perda de força. Para impedir que isto aconteça, um aditivo detergente é usado. Ele não limpa o motor, mas ele forma uma barreira protetora sobre as superfícies do metal e evita que os depósitos viscosos se grudem a elas. Ele mantém o metal limpo, mas às custas da contaminação do óleo. Sob alta compressão, os gases, combustível parcialmente queimado e partículas de carbono são soprados através dos anéis dos pistões para dentro do óleo. Por si só, as partículas de carbono são pequenas demais para causar qualquer mal. São necessárias 3 milhões delas para cobrir a cabeça de um alfinete. Nas partes mais frias do motor, entretanto, elas tendem a se juntar à água, resinas e ácidos, e consolidar-se como uma borra, obstruindo as passagens de óleo e entupindo os filtros. Um aditivo dispersante evita isso. Uma película de substância química insolúvel se forma ao redor de cada partícula, mantendo-as separadas e pequenas o bastante para passar facilmente através do filtro de óleo e entre as peças em operação. Mesmo quando o motor para, o óleo ainda está sujeito a ataques. À medida em que as superfícies de metal se esfriam, formam-se gotículas de água. A água estimula a ferrugem. Ela também se combina com o enxofre e com os compostos de hidrogênio para produzir ácidos altamente corrosivos no óleo. A alcalinidade do óleo básico neutraliza alguns ácidos, mas uma maior proteção é dada por um aditivo anticorrosão que cobre as superfícies de metal com uma camada impermeável. Mas a verdadeira habilidade está não apenas na seleção dos melhores componentes, mas no alcance de um delicado equilíbrio entre eles. De modo que cada um possa fornecer a sua melhor contribuição sem interferir quimicamente no desempenho de qualquer um dos outros, e dessa forma manter-se completamente eficiente desde uma troca de óleo até a próxima. Ok,
Ok, vimos alguns vídeos, né? Então, vamos dar uma olhada também, falamos sobre sistema de óleo, sobre lubrificação, sujeira. Vamos dar uma olhada sobre sistema de purificação de motor, tá? Filtro do ar da admissão do motor, que é um componente também muito importante, tá? Vamos ver como que ele se comporta durante o processo de trabalho do motor. Os filtros do ar frequentemente são ignorados no mercado de reposição, embora desempenhem um papel vital na vida útil do motor. Mas por que os filtros são tão importantes? O ar aspirado contém uma profusão de partículas de tamanhos e formatos diferentes, como, por exemplo, areia, pó, partículas de pneu, fuligem e pólen. O filtro do ar impede que estas partículas penetrem no motor, causando ali muitos danos. Os produtos Manfilter possuem vedante de espuma patenteada que proporciona um encaixe perfeito com a caixa do filtro do ar. Isso impede que nenhum ar entre no motor sem passar pelo filtro. A geometria estável das dobras e a fineza do papel do filtro garantem a separação de todas as partículas que possam causar desgaste no motor. O ar limpo chega até o motor através do medidor de fluxo de massa de ar. É aí que o fluxo de ar é medido. É essencial medir esse parâmetro com exatidão, a fim de regular a mistura de ar e combustível, para se obter o desempenho ideal do motor. Todo filtro do ar possui uma vida limitada. As partículas de pó são depositadas a cada quilômetro percorrido. Quando o filtro do ar alcança sua capacidade máxima de retenção de sujeira, a resistência ao fluxo de ar aumenta e o motor começa a se tornar asfixiado. Por isso é tão importante trocar o filtro do ar regularmente. Ar limpo significa rendimento máximo. Ao comprar um novo filtro, os filtros inferiores são muito atraentes. Mas cuidado, os filtros de baixa qualidade nem sempre saem baratos. Muitos possuem vedantes que são muito duros ou muito macios, de modo que não conseguem compensar as imperfeições da superfície do encaixe. O resultado é que o ar sujo passa por fora do filtro e segue para o motor. Outro fator é que o papel é normalmente muito grosso e permite que as partículas finas o atravessem. Essas partículas são depositadas no medidor de massa do ar, causando medições incorretas. O resultado, uma mistura de ar e combustível incorreta. O rendimento do motor cai, o consumo de combustível aumenta e a emissão de poluentes do motor aumenta. Na câmara de combustão, as partículas de pó danificam os pistões, deixando riscos. Esses riscos permitem que o ar escape durante a fase de compressão. O rendimento piora e o consumo de combustível aumenta. Até a umidade no ar aspirado pode criar problemas com os filtros de má qualidade. Uma impregnação deficiente pode provocar a formação de blocos de pó. Isso reduz a capacidade de retenção do pó pelo filtro e a permeabilidade do ar. Resultado: perda de desempenho, maior consumo de combustível e mais emissão de poluentes. Essas são mais algumas razões para que você insista em Manfilter na próxima vez que trocar seu filtro do ar. Com Manfilter, você está escolhendo maior rendimento de combustível e mais força. Os produtos Manfilter possuem maior grau de separação e máxima capacidade de retenção de partículas. Sua impregnação é otimizada, possui uma geometria estável de dobras e é 100% estanque devido à vedação espuma patenteada.
Os motores de veículos modernos são um exemplo de eficiência e limpeza. Eles, no entanto, precisam de combustível perfeitamente limpo para maximizar a potência do motor e prevenir danos dos componentes sensíveis. Isto somente pode ser garantido através da utilização de filtros de qualidade. Poeira, partículas sujas e água podem entrar no combustível durante o processo, no transporte, na armazenagem e no reabastecimento. Essas impurezas contribuem para o desgaste e corrosão dos sistemas sensíveis de injeção, assim como das partes do motor que transportam combustível e são lubrificadas por ele. Portanto, elas devem ser eliminadas do combustível o mais rápido possível, o que só pode ser feito pelo filtro de alta qualidade. O combustível sujo flui pelo filtro. Os resíduos são filtrados e somente combustível limpo chega até o motor. O filtro de combustível tem que ser trocado regularmente para assegurar o máximo de eficiência na filtragem. Escolha Manfilter se você quer ter a qualidade de combustível que se requer hoje em dia. Filtros Manfilter podem agora filtrar 100% das partículas mais finas com o mais recente desenvolvimento multigrade. A estrutura de várias camadas multigrade contribui para uma eficiência jamais vista. Os filtros Manfilter asseguram o máximo desempenho e previnem ranhuras no sistema de injeção, bem como danos de corrosão através de combustíveis filtrados corretamente. Filtros de baixa qualidade oferecem como um todo uma série de desvantagens. Por exemplo, papel filtrante regular não pode segurar partículas finas de sujeira. Eles também têm uma capacidade mais baixa de retenção de sujeira e, por este motivo, têm que ser trocados mais frequentemente. Quando o combustível é bombeado contra uma grande resistência, ele pode gerar a paralisação do veículo. E mais, o papel filtrante pode rasgar, permitindo vazão de combustível sujo para o sistema de injeção. Quando o papel filtrante se danifica, gera danos também no sistema de injeção e nas partes do motor que são lubrificadas pelo combustível. E isso gera um sério efeito no processo de injeção e uma diminuição da potência do motor. Filtros Manfilter previnem isto e têm uma importante função adicional para os motores a diesel: eles separam a água. O papel multigrade pode separar quase toda a água do combustível. As gotículas de água são coletadas em um outro recipiente. A água é retirada por um serviço de drenagem. Isso assegura uma proteção confiável contra danos de corrosão. Filtros de baixa qualidade oferecem uma inadequada separação da água. A água não é retida e passa através do filtro. Esta água entra no sistema de injeção com combustível. Consequências: o processo de combustão é prejudicado e ocorrem danos de corrosão, porque mesmo pequenas quantidades de água rapidamente danificam o sensível sistema de injeção. Outra importante função do filtro de combustível diesel é operar a temperaturas extremamente baixas. Cristais de parafina se formam no diesel a baixas temperaturas. Isso pode entupir o filtro. Os filtros Manfilter previnem isto, retornando o combustível aquecido ao filtro. Um elemento especial é integrado em muitos filtros, checando a temperatura do combustível e assegurando a mistura correta, que é alimentada do tanque e retornada do motor. Então, o que pode acontecer com a filtragem do combustível sem um controle da temperatura? Já que o combustível não pode ser pré-aquecido sem recirculação, ele fica viscoso. Os cristais de parafina, que são liberados, entram no filtro e o entopem. Não acontece mais o fluxo de combustível para a bomba de injeção. O motor perde resposta e finalmente para. No dia a dia, os motores modernos estão sujeitos a diversas exigências. Neste contexto, o filtro do óleo tem um papel central para a proteção do motor.
Ele garante constante lubrificação do motor em partidas a frio, partidas frequentes, viagens de curtas distâncias, viagens em alta velocidade. A vida útil de um motor de combustão depende sobretudo da qualidade do óleo do motor utilizado e do respectivo filtro. Uma vez que o circuito de óleo fica contaminado na operação por resíduos de combustão, detritos metálicos e por outras partículas de sujeira, torna-se obrigatória a utilização de um filtro confiável para a purificação do óleo. Um sistema de filtragem comum é o filtro blindado. O óleo contaminado é bombeado para o filtro mediante uma bomba de óleo e flui por um meio filtrante especial, cujas dobras resistem às elevadas diferenças de pressão e que resistem aos componentes químicos do óleo. Os produtos Mann-Filter oferecem adequada separação de partículas e retêm também outras impurezas. Os filtros de baixa qualidade não apresentam no seu meio filtrante a mesma geometria de dobras nem a mesma capacidade de absorção de impurezas. Além disso, as partículas menores não são retidas. Estas permanecem no circuito de óleo, provocando um desgaste maior do motor. O meio filtrante dos filtros de baixa qualidade rompe-se com maior facilidade nas elevadas diferenças de pressão. Desta forma, o óleo contaminado penetra no motor, provocando danos em períodos curtos. Os filtros Mann-Filter evitam isso e mantêm a sua capacidade filtrante ao longo de todo o intervalo entre as trocas. É imprescindível a troca regular do filtro do óleo devido à penetração contínua de impurezas e ao envelhecimento químico do óleo. Lembre-se de trocar regularmente os filtros Mann-Filter para a segurança do motor do seu veículo. A alta qualidade da caneca é também um fator essencial para um filtro do óleo confiável. Condições de até 10 bar e picos maiores de pressão demandam componentes de alto padrão de resistência. As canecas dos filtros de baixa qualidade têm uma série de desvantagens. A utilização de vedantes de baixa qualidade gera risco de vazamento de óleo entre a caneca e o bloco do motor. Além disto, em caso de gotículas de água em uma proteção deficiente da superfície, pode provocar a corrosão do filtro, gerando vazamento de óleo. Finalmente, componentes subdimensionados ou de baixa qualidade podem gerar rupturas, danificando o motor. Os filtros do óleo Mann-Filter são resistentes e confiáveis. Eles cumprem os requisitos dos fabricantes de veículos. Mas além da caneca e do meio filtrante, ainda existem outros componentes que são decisivos para a qualidade do filtro e para a segurança do seu motor. Um filtro do óleo de alta qualidade deve estar equipado com uma válvula de segurança ajustada para a pressão do respectivo motor. Ela se encontra fechada em condições de uso normais. Mas, se necessário, desvia o óleo do meio filtrante para assegurar a lubrificação do motor com filtros entupidos e com óleo frio e altamente viscoso. Nos filtros de baixa qualidade, pode ocorrer que a válvula de segurança não se abra adequadamente. Assim, há o perigo do motor operar sem lubrificação, provocando rapidamente danos graves nele. Também pode ocorrer da válvula de segurança não fechar adequadamente, gerando desgaste acelerado do motor devido à circulação contínua de óleo não filtrado. Os filtros do óleo Mann-Filter trabalham com precisão e de forma confiável. Os que possuem as válvulas de segurança foram concebidos para as pressões dos respectivos motores. Um outro componente importante é a eficiente válvula anti-retorno. A válvula anti-retorno evita que o filtro fique sem óleo com o motor desligado, assegurando desta forma que a lubrificação seja estabelecida imediatamente no novo arranque. Se em caso de filtros de baixa qualidade a válvula de anti-retorno não fechar adequadamente,
o filtro poderá ficar sem óleo e o motor não poderá ser lubrificado com óleo imediatamente no novo arranque, o que provoca um desgaste significativo, podendo fundi-lo. Falando de filtros, óleos, vamos comentar agora sobre transmissão, tá? O que a transmissão é composta? Ela é composta por embreagem, caixa de câmbio, diferenciais, redução finais e cardãs e cruzetas, tá? Isso aí quando compõe no equipamento. A embreagem. O conjunto de embreagem é um componente mecânico responsável pela transmissão da potência do motor para a caixa de câmbio. Sua principal função é ligar e desligar a transmissão em movimentos do motor para a caixa de mudança, câmbio, através do pedal acionado pelo operador. Então, a embreagem ela é um componente, a função dela é ligar e desligar o câmbio, tá? Então, o motor está em funcionamento, acionei a embreagem, eu paro o câmbio, soltei a embreagem, o câmbio volta a girar. Então, ela faz tudo isso através do eixo piloto, tá? O eixo que liga o motor e o câmbio. Componentes da embreagem. Engrenagem de arranque, tá? Engrenagem onde o motor de partida engrena para poder pôr o motor em movimento. Volante, que é uma peça que ajuda a dar inércia no motor. Disco de embreagem, o disco onde faz o acoplamento e o desacoplamento da parte que está no motor para a parte que vai para o câmbio. Molas de pressão, tampa, alavanca de pedal e disco de pressão fazem o platô, tá? Montam um conjunto. Esse platô que mantém pressurizado o disco durante o trabalho. E conforme eu aciono, esse platô solta o disco, permitindo que o disco gire livremente, tá? Outras funções da embreagem é possibilitar arrancadas suaves, transmitir torque quando em marcha, interromper o fluxo de força entre o motor e a caixa de mudanças nas trocas de marchas e paradas, proteger o motor e a transmissão contra sobrecargas e amortecer as vibrações da transmissão. Então, essas são as principais funções da embreagem, tá? Então, além dela fazer a ligação entre o motor e a caixa de mudanças, ela pode fazer todas essas funções durante o funcionamento. Para a gente entender melhor, vamos dar uma olhada no vídeo a seguir, que ele explica o funcionamento e a quantidade de peças para montar um conjunto de embreagem. A embreagem é um equipamento localizado entre o motor e a caixa de câmbio, sendo responsável por transmitir a força produzida pelo motor para a caixa de câmbio e desta para os demais componentes do sistema de transmissão. Antes de falarmos da embreagem propriamente dita, precisamos abordar alguns conceitos físicos que ajudam a explicar os princípios do seu funcionamento, que na verdade é muito simples. Vamos falar de atrito.
Toda vez que um corpo desliza ou tenta deslizar sobre outro, surge uma força chamada atrito, que tenta impedir este movimento. Quanto maior a compressão de um corpo sobre outro, maior será o esforço para vencer a força de atrito. Além do atrito, a embreagem trabalha em função de outras forças, como a exercida pela mola membrana sobre a placa de pressão e o torque gerado pelo motor para transmitir o movimento de rotação à transmissão. A embreagem é composta de 3 partes básicas: o rolamento da embreagem, o platô e o disco. O platô é constituído pela carcaça da embreagem, pela placa de pressão e pela mola membrana. A embreagem tem também a importante função de filtrar as vibrações torsionais geradas pelo motor, minimizando os ruídos e desgastes dos componentes da transmissão. Conheça agora o funcionamento da embreagem. Quando acionamos o pedal da embreagem, o fluido no interior do circuito hidráulico pressiona o êmbolo do servo da embreagem, ou cilindro auxiliar. A haste externa aciona a alavanca e o garfo de embreagem simultaneamente. O garfo puxa o mancal da embreagem contra a mola membrana, que atua como uma alavanca, retirando a pressão do disco e afastando a placa de pressão do volante. Isso resulta no desacoplamento do disco de embreagem com o volante. Desta forma, cessa a transmissão de torque para a caixa de câmbio através do eixo piloto. Mostramos todo esse processo em câmera lenta, mas este procedimento demora menos de 1 segundo, sendo repetido milhares de vezes durante o trabalho do motorista. Portanto, vamos reprisar os conceitos. O platô é fixado diretamente ao volante do motor e o disco fixado sobre o eixo piloto da transmissão. O eixo piloto possui estrias para fixar o disco e a sua extremidade apoia-se sobre o rolamento fixado na parte interna do volante. Após o desacoplamento do disco e da placa de pressão, quando se pisa no pedal da embreagem, o volante continua girando por ser solidário ao virabrequim do motor. O platô também gira por estar preso ao volante. Enquanto isso, o disco desacelera e para. O eixo piloto também para por estar solidário ao disco, interrompendo a transmissão de movimento para a caixa de câmbio.